Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar início à nossa aula de História, tá bom? Sobre cidadania do terceiro bimestre, capítulo novo, tá? Então abram os livros de vocês para a gente poder iniciar a nossa aula. Nós vamos dar início ao capítulo 5, Conquista da Cidadania. Você conhece as palavras cidadão e cidadania? Neste capítulo você vai estudar o que é cidadania, sua origem e quem são os cidadãos. Também vai conhecer a trajetória das pessoas pela conquista de direitos, desde o passado até a atualidade. Aqui nós temos o desenho, né, que retrata a primeira página aí do capítulo, justamente porque falar em cidadania a gente fala de direitos e deveres, né? Como as pessoas devem se comportar, até que ponto as pessoas podem agir e o que elas devem respeitar em uma sociedade, tá? Neste momento, vamos iniciar uma reflexão sobre o que é cidadania e estudar como ocorreu a participação dos cidadãos na vida em sociedade no decorrer da história. Perceba a ilustração aqui, ó, leia essa ilustração. Olha que legal, nós temos pessoas montando, né, formando aqui com tijolinhos uma escadaria, e aqui nós temos situações que são situações essenciais na vida das pessoas. Então nós temos a saúde, liberdade, igualdade e educação. E são as coisas que foram sendo conquistadas ao longo do tempo e foram se modificando a partir do momento que as pessoas se uniram para que aquilo mudasse, para que aquilo fosse modificado. E aqui nós temos perguntas relacionadas justamente à ilustração que nós acabamos de ver. Ó. Converse com o professor e os colegas sobre o que foi representado na ilustração, o que nós já fizemos, né? Eu já fiz, e a gente pode continuar também nas próximas aulas. B. Observe que nos degraus da escada ilustrada estão escritas algumas palavras. De quais delas você conhece o significado? Então, das palavras saúde, liberdade, igualdade e educação, quais delas vocês conhecem o significado? E se desconhecem o significado, vamos procurar pesquisar o que é? Letra C. Porque o trabalho em grupo é importante para se alcançar um objetivo? Nós já vimos ao longo da história que quando um número de pessoas se une para buscar alguma coisa, para buscar uma mudança, para conquistar alguma coisa, a força, a união realmente faz a força. Né? A pressão é maior, principalmente quando se luta por direitos, né, na sociedade. Então, quanto mais pessoas, melhor. E essa união realmente que faz a diferença na hora de conquistar direitos, né, gente? Então, o que é cidadania? Até o momento você estudou como diversos povos viviam e as diferenças entre a escultura oral e escrita. Agora vamos estudar o que é cidadania e sobre como essa noção nos ajuda a organizar a vida em sociedade. Cidadania é o conjunto de direitos e deveres dos cidadãos, tendo como objetivo a boa convivência em sociedade. No exercício da cidadania, os cidadãos participam das decisões que envolvem a sociedade e praticam ações que beneficiam a vida das pessoas que fazem parte desse grupo. Então, o cidadão é aquele que contribui para a sociedade em que vive, né, com boas ações, com ações que fazem bem ao coletivo, né, pensando no coletivo. Há muito tempo, na Grécia, em uma cidade chamada Atenas, originou-se o que conhecemos por cidadania. Observe a localização de Atenas nestes mapas, um do passado e outro da atualidade. Então, nós temos aqui a Grécia no passado, uma setinha aqui pequenininha ó, em Atenas, e aqui nós temos a Grécia atual, tá bom? Percebam que aqui, ó, cidadezinhas menores, elas nem aparecem mais aqui, tá? Justamente porque nós tivemos aqui o começo de uma união, tá bom? As origens gregas. Antigamente, na cidade de Atenas, na Grécia, as decisões importantes da sociedade ateniense, como leis, julgamentos e outros assuntos da cidade, eram discutidas em praça pública pelos cidadãos. Os cidadãos de Atenas se encontravam em um espaço na praça e expunham suas ideias sobre o que deveria ser realizado na cidade. Os estrangeiros e as pessoas menores de 21 anos não eram considerados cidadãos pelos atenienses, portanto, não participavam das discussões para expressar suas ideias e opiniões ou votar em soluções para os problemas públicos. Nas reuniões, os cidadãos conversavam sobre os problemas da cidade e as possíveis soluções em cada caso. E aqui nós temos a definição de públicos, né, o que seriam atos públicos, problemas públicos,
que se referem ou pertencem à coletividade, ao povo. Aqui justamente nós temos uma ilustração, né, de uma praça, que a gente pode considerar uma praça pública, onde aconteciam muitos desses encontros em Atenas. Então aqui, ó, 430 a.C., cidadania em Atenas, Grécia no passado. Em Atenas, os cidadãos se encontravam na praça pública para discutir os problemas da cidade. Aqui nós temos as leis escritas em Roma no passado. Assim como acontecia em Atenas no passado, os habitantes de Roma também buscavam melhorar a vida nas cidades. E aqui nós temos um mapa da Roma antiga, tá bom? Da Roma do passado. Por muitos anos em um período da história, Roma foi governada por um grupo eleito de pessoas que deveriam atender às necessidades da população. Então, nessa fotografia aqui nós temos uma espécie de júri, tá? De tribuna, o grupo de pessoas que tomavam as decisões, tá bom? Expondo essas decisões aqui embaixo. Então aqui, ó, tribuna na República Romana propondo uma lei, tá bom? Essa pintura aqui em tela mostrando justamente isso, o povo, né? E aqui eles expondo as leis para o povo, tá bom? Antigamente, as leis romanas não eram registradas por escrito, por isso nem todas as pessoas conheciam os detalhes dessas leis ou quais eram seus direitos. Por causa dessa situação, alguns romanos se organizaram para que as leis fossem escritas, de modo que não se cometessem injustiças, e para que todos pudessem se informar sobre seus direitos e deveres. Esse conjunto de leis foi dividido em 12 partes gravadas em madeira e afixadas em um espaço público. Então perceba que nós aqui já temos um ato coletivo, onde as pessoas se sentiam prejudicadas por essas leis não serem escritas, tá? Então poucas pessoas tinham acesso e por questão de justiça, para que as pessoas soubessem as leis que deviam seguir, né, o povo exigiu que esses registros fossem escritos, e com isso foram feitos, divididos em 12 partes e afixados, tá, em placas de madeiras por Roma, em espaço público, tá bom? Aqui nós temos uma fotografia, ó, 450 a.C., registro das leis das 12 tábuas, tá bom? Então, onde eles afixavam, ó, as tábuas aqui, constando as leis para que toda a população pudesse ter acesso. Essas leis romanas ficaram conhecidas como as leis das 12 tábuas, pois foram distribuídas em 12 blocos de madeira em um mural. O objetivo era possibilitar o acesso a essas informações para todos os indivíduos, para que todas as pessoas de Roma tivessem acesso a essas leis e soubessem dessas leis. Tá? As leis definiam como aplicar a justiça, como agir em caso de dívidas e também previam o processo de compra e venda de produtos e terras em Roma. E outros povos também conseguiram conquistar uma maior participação na sociedade na elaboração de leis, com o objetivo de favorecer a maioria da população. Nós temos aqui o exemplo da Índia. Tá? Tempos atrás na Índia, o imperador Ashoka elaborou 33 instruções que objetivavam a paz e a liberdade. Então, mais uma conquista para que as pessoas tivessem acesso às leis, né, na Índia. Para o imperador Ashoka, era importante não só o seu povo, mas também outros povos praticar a justiça, a igualdade, o respeito às religiões e repreender a escravização de pessoas. Então aqui nós temos uma escrita de 240 a.C., que é as inscrições do rei que ele fez aqui, e aqui nós temos as instruções que foram lapidadas em pilares registradas em diferentes línguas espalhadas por muitos locais da Índia. Então ele levava em consideração também que outros povos soubessem também sobre as leis, por isso ele utilizou outras línguas também para escrever as leis e expor à população, para que atingisse o maior número de pessoas possíveis, certo? Agora é aquele momento de vocês, né? História mais textual, nossa aula. Você deverá realizar sozinho as atividades da seção Lápis na Mão, da página 7, e as atividades da página 10, da seção Outros Olhares, para uma melhor fixação do conteúdo estudado. Também deverá realizar a página 12, na seção Interpretando. As dúvidas que vocês tiverem, nós vamos tirar nas nossas aulas, tá? Já a próxima semana são aulas online, então a gente vai poder tirar nas nossas aulas.
tá bom? Boa aula para vocês, bons estudos para vocês.